Olá, meu nome é Felipe do canal Felipe Design Auto, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje nós vamos falar sobre lowriders, o que significa o termo lowrider, que tipo de carro se enquadra nesta categoria, quais são os princípios que regem essa cultura, enfim, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre lowriders aqui. Antes de mais nada, gostaria de convidá-los a já deixar o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Nós temos vários outros vídeos que falam sobre customização automotiva. Ative o sininho também, que é muito importante para poder ser notificado a cada novo vídeo que eu lançar. E além do canal do YouTube, eu tenho outras redes sociais que eu também estou participando, como o Facebook e o Instagram. No Instagram eu sou mais ativo e inclusive eu estou promovendo um sorteio. O link está aqui na minha bio, tanto do meu Facebook quanto do meu Instagram. E no Instagram eu estou fazendo um sorteio. Que sorteio é esse? Esse sorteio ele é específico para os proprietários de air coolers. O sorteio vai premiar uma pessoa e o ganhador ele vai ganhar um projeto de customização para o seu carro. Então eu vou fazer um projeto de design com absolutamente todos os detalhes que ele vai precisar para customizar o seu carro esteticamente. Então eu vou bolar o projeto de acordo com as preferências, com os gostos do cliente, vou especificar cada modificação, o que vai ser feito, tipo de cor, roda, acessórios, enfim, toda a parte do design externo eu vou projetar para o cliente e esse vai ser o prêmio. Ele vai ganhar, além dos desenhos, ele vai ganhar uma tabela discriminando todos os tipos de modificações que eu vou ter sugerido para ele e também com os preços aproximados de cada modificação, de cada peça. Então, se você ficou interessado, entra lá no meu Instagram, procure este post oficial, que é esse que está aparecendo aqui para você, siga todas as regras e participe desse sorteio. Sorteio válido até dia 20 de fevereiro. Mas bom, vamos voltar ao nosso assunto aqui do vídeo, que é sobre lowriders. Bom, lowrider é um carro com sistema de suspensão modificado e que anda tão junto ao chão quanto possível. Atualmente se usa mais a suspensão hidráulica, mas mesmo assim alguns saudosistas apenas retiram as molas e andam com a suspensão totalmente arriada. A cultura lowrider, até mais reconhecida como uma subcultura, e ao longo aqui deste vídeo você vai saber porquê, ela surgiu nas periferias dos Estados Unidos, ali bem próximo da divisa com o México, por pessoas comuns que queriam ser diferentes. Assim, o que eles faziam? Eles colocavam sacos de areia ou sacos de pedra no porta-mala de seus carros, fazendo com que seus carros andassem mais baixos. E assim deu origem ao lowrider. Mas agora vamos falar então quais são as características de um legítimo carro lowrider. Bom, a primeira delas é que o lowrider ele tem como características básicas carros das décadas de 50 a 70. Naturalmente, você vai ver carros de vários outros anos customizados como lowriders, só que o mais comum, são carros da década de 50 e 70 e mais precisamente Chevrolet Impalas ou Monte Carlos. Então esses são os carros mais usados como lowriders. Além disso, uma pintura chamativa também é uma outra característica marcante dos lowriders, com flakes, com gráficos muito chamativos, padrões florais, faixas, enfim. Os lowriders muitas vezes chamam bastante atenção pela pintura utilizada. Em terceiro, nós temos aí as rodas raiadas. Este é um outro item assim muito clássico dos lowriders. Todo lowrider tem essa roda raiada. E às vezes ela é pintada de dourado, às vezes ela vem cromada, mas é a roda típica de lowrider. Se você digitar no Google roda lowrider, vai ser esse modelo que vai aparecer. Um outro item também
quase tão clássico quanto a roda do lowrider são os pneus com a faixa branca. E a faixa branca no geral é essa bem fininha, né? Não é tão grossa como geralmente a gente vê. Ela é uma faixa branca um pouco mais sutil, um pouco mais fina, também muito clássica dos lowriders. Um outro item também é o interior bastante incrementado, chegando a ser exagerado em alguns casos, né? Muito uso de veludo, interior bastante encarpetado, alguns extremamente exagerados mesmo, mas fazem parte dessa cultura lowrider. Próximo item, a suspensão hidráulica, dada pelas baterias que vão no porta-malas, geralmente um conjunto de 8 ou até mais, e o dono do carro controla a suspensão com um conjunto de chaves que regulam a altura de cada roda do carro, sendo possível fazer o carro pular, quicar ou até mesmo andar em 3 rodas. Essa manobra em que o carro anda com 3 rodas é chamada de three-wheel motion e é uma manobra bastante apreciada pelos adeptos dos lowriders. E naturalmente existem competições que avaliam, né, as manobras dos lowriders, a altura que um lowrider atinge, né? Então existem competições legalizadas que também ajudam a disseminar a cultura lowrider. Então essas seriam as principais características de um autêntico lowrider. No Brasil, os lowriders são um número pequeno, mas por onde passam eles despertam muita curiosidade, principalmente de quem não viu. E o Vida Real Car Club, liderados por Tata, alemão e japonês, é o primeiro clube de lowrider no Brasil. Eles ficaram muito famosos pelo programa Lowrider Brasil, que passava no Discovery Turbo. Então ali a gente pôde conhecer um pouquinho do trabalho de muita qualidade feito por eles, nos carros, nas bicicletas também. Os lowriders têm essa vertente nas bikes, e esse programa foi muito importante para ajudar a disseminar essa cultura aqui no Brasil também. Agora um pouquinho da história dos lowriders. Essa palavra lowrider vem do inglês low, baixo, e rider, viajante. Então quer dizer assim, dirigir baixo ou dirigir rebaixado. Descreve um veículo customizado, alterado para rodar ali o mais baixo possível. Então a cultura lowrider ou lowriding valoriza o rodar baixo, mas na verdade ela vai muito além disso. E para a gente poder explicar, a gente precisa voltar lá nos anos 30, nas comunidades latinas do sudoeste do México. Naquela época, os jovens pachucos, e abrindo parênteses aqui só para poder explicar para vocês o que são pachucos. Pachucos é um termo que descreve membros masculinos de uma contracultura associada à moda zoot suit, jazz e da música swing. Surgiu em El Paso no final dos anos 30 e ela era notoriamente marcada pela rejeição da cultura anglo-americana. Então por isso que ela era muito valorizada pelos mexicanos. Se por um lado os americanos tinham uma certa restrição quanto aos mexicanos, como uma forma de autodefesa, os mexicanos começaram então a valorizar essa contracultura dos pachucos. E apenas abrindo um parêntese aqui, a música tema do filme Máscara, aquele com Jim Carrey nos anos 90, o nome da música é Rei Pachuco. E no Cocobongo, né, o estilo lá das roupas de todos os personagens lá é justamente um estilo pachuco. O estilo do Máscara é um estilo pachuco. Então acho que agora ficou um pouquinho mais claro para vocês entenderem, né? Bom,
parênteses fechado, né, esses jovens pachucos, eles, para poderem dar um efeito diferenciado em seus carros, faziam com que eles rodassem rebaixados, com a traseira rebaixada, mas com a frente levemente levantada. Como eles faziam isso? Colocando os sacos de areia, pedras no porta-malas, igual eu falei. Bom, se o carro está com a traseira abaixada e a frente levantada, isso faz com que o motorista também dirija ali meio inclinado. E essa inclinação faz com que ele tenha uma postura ali com um peito estufado. Então eles se sentiam orgulhosos, assim, uma pose de orgulho, se é que vocês me entendem. Então, justamente, eles rodavam desta maneira, né, com o carro rebaixado, traseira rebaixada, a frente levantava um pouquinho, e assim a posição de dirigir do motorista ficava com o peito estufado, como uma forma de dizer que eles tinham orgulho da sua contracultura, eles tinham orgulho das suas origens, eles tinham orgulho de não serem americanos. Então, os objetivos dos lowriders desde aquela época era cruzar as ruas rodando o mais baixo e o mais lentamente possível. Um lowrider não é um carro para correr rápido, ele é um carro para desfilar. E foi daí que surgiu a frase, lema dos lowriders, que é low and slow, ou no espanhol, bajito e suavecito, que é o lema dos lowriders, é rodar baixo e devagar, porque um lowrider não roda, um lowrider desfila. E aqui gostaria de aproveitar e fazer uma diferenciação entre o lowrider e os hot rods. Acho que a essa altura do campeonato vocês já devem ter percebido que tem grandes diferenças, mas eles tiveram algumas semelhanças que eu até iria aproveitar para poder discorrer um pouquinho aqui, porque os hot rods eles ficaram marcados por serem um movimento muito forte dos americanos no período pós-guerra, em que eles compravam os carros, modificavam para poderem correr cada vez mais rápido. E no caso dos lowriders, também surgiu no período pós-guerra, essa é a semelhança, também com ex-soldados, né? Tá aí outra semelhança, que aproveitava as suas habilidades aprendidas no período da guerra para aplicar os conhecimentos mecânicos agora na customização de carros. Só que a grande diferença era no objetivo dessas modificações, né? Os lowriders modificavam seus carros para rodarem baixo, mas rodarem devagar, desfilando, e os hot rodders modificavam os seus carros para disputarem corridas. Então, basicamente, o hot rod, o objetivo era correr o mais rápido possível, e o lowrider rodar o mais lento possível, o desfilar, né? E desfilar com o carro rebaixado naquela postura de peito estufado, como eu disse anteriormente. Bom, em que pese essa origem, né, dos dois que eu disse aqui no final da Segunda Guerra, né, em que estes ex-soldados aproveitaram suas habilidades, acredito que vocês já devem ter percebido em que os americanos, né, eles buscavam mais a linha hot rod, e os de origem latino-americana, os de origem mexicana, buscavam mais a linha lowrider. Com os soldos, pensões que estes ex-combatentes recebiam, né, eles compravam carros, poderiam ser carros novos, carros usados, né, e aproveitavam para poderem incrementar esses carros. Então aqui vocês estão vendo algumas fotos da época, da década de 50, foi justamente nesse período que surgiram os greasers, né, que eram justamente esses rapazes que botavam as jaquetas de couro, disputavam corridas, e ficou muito conhecido no filme do John Travolta, né? Então o grande objetivo deles era pegar os carros e modificá-los para se diferenciarem do restante.
Só que, mais uma vez, fazendo aqui a diferença, os Hot Rodders modificavam esses carros para que eles corressem mais rápido possível. E aqui a gente pode associar o grupo dos Greasers, em que disputavam corridas, né? Já no caso dos Lowriders, não. O Lowrider, o objetivo era desfilar, né? Então, em 1958, o estilo Lowrider encontrou ali a sua primeira dificuldade. E essa dificuldade aconteceu quando um código de veículos da Califórnia proibiu os carros de terem qualquer parte mais baixa do que a parte inferior de suas calotas. Então aqui eu peguei uma imagem de um Chevrolet Bel Air 1958 para vocês terem uma ideia. Aqui vocês estão vendo essa linha tracejada, ela demarca exatamente onde é o final da calota. E vocês percebam que o assoalho do carro está acima dessa linha. Então, segundo essa legislação da Califórnia, os carros teriam que ter a altura mínima dessa linha tracejada para cima. Então, conforme essa ilustração de um Bel Air que saía de série, né, saía de fábrica assim, né, ele já estaria legalmente autorizado para poder rodar nas ruas. Só que os lowriders, como rebaixavam seus carros, então essa altura do assoalho ficava mais baixa e a partir de 1958 eles se tornariam ilegais. Mas é por meio de algumas dificuldades que surge uma das soluções mais criativas e geniais que a gente percebe, né? E foi justamente no ano seguinte, em 1959, que um customizador chamado Ron Aguirre desenvolveu uma forma de contornar essa lei. O que ele fez? Esse rapaz da foto, ele usou equipamentos hidráulicos e válvulas retiradas de um avião bombardeiro B-52 e desenvolveu um sistema que permitia mudar a altura dos carros pelo simples acionar de um botão. E foi neste ano de 1959 que em Los Angeles surgia o que seria a característica mais marcante do lowrider, justamente essas bombas hidráulicas, né? Você poder alterar a altura do seu carro com um simples controle remoto. Tudo fruto de uma adversidade, né, que surgiu pela legislação e da criatividade deste rapaz Ron Aguirre. E foi neste período também, no ano de 1958, que surgiu o Chevrolet Impala. E o Chevrolet Impala, ele tinha um chassi em forma de X que facilitava bastante a instalação desses equipamentos hidráulicos. Isto justifica por que o Impala se tornou um símbolo dos lowriders, né? Porque justamente por ter essa facilidade de instalação, vários Impalas foram escolhidos como os carros a serem customizados. E esse modelo, então, ele foi o modelo perfeito para poder receber essas modificações e instalações dos sistemas hidráulicos. Mas esse não foi o único motivo do Impala ter se tornado sinônimo de lowrider. Na verdade, muitos outros Chevrolets do final dos anos 50, começo dos anos 60, se tornaram ícones da cultura lowrider. Lá nos Estados Unidos, principalmente na região ali próximo da divisa do México, muitos donos de concessionárias da Chevrolet tinham uma origem mexicana. Então eles facilitavam as condições de aquisição de carros da marca Chevrolet para ali os seus patrícios, né, para os seus conterrâneos e pessoas também que tinham essa origem mexicana. Então, por conta disso, a Chevrolet ganhou uma adesão muito grande por conta dos chicanos. E por conta dessa relação de Chevrolets e lowriders, modelos mais novos também da marca começaram a ser usados como lowriders. E o Chevrolet Monte Carlo, principalmente do ano de 1979, está entre os modelos mais utilizados, né? Depois do Impala, o Chevrolet Monte Carlo seria o carro
com mais reconhecimento como um carro de lowrider. E na década de 90, a partir dessa década, os lowriders tornaram-se muito comum na cultura jovem urbana em geral, e principalmente na cena hip hop da West Coast norte-americana. Muitos rappers americanos agregam aos veículos rodas banhadas a ouro, diamantes, pintura também do motor banhada a ouro, e vários detalhes, vários adornos do que a gente conhece como hoje a ostentação, né? O segmento dos lowriders encontrou aí uma pujança muito forte, né? Justamente com o hip hop. Então, por isso que você vê um clipe de hip hop, geralmente você vê lowriders rodando, porque acho que os rappers eles se identificaram muito com a extravagância desses carros. E justamente pelo lowrider representar uma contracultura, e o hip hop na música também seria algo como uma contracultura, acho que eles viram essa semelhança um no outro e acabaram unindo essas forças. Então por isso que o lowrider é muito representativo também na música do hip hop. E hoje o lowrider não é mais exclusivo da cultura mexicana. Latinos de uma forma geral, da América Central, da América do Sul, no Brasil, como eu já falei, afro-americanos também, e asiáticos mais recentemente, e vários outros grupos étnicos vêm contribuindo fortemente para o desenvolvimento dessa cultura em seus respectivos países. E aí a gente consegue reconhecer que hoje esse movimento lowrider ele está em expansão, porque ele está crescendo e está se adaptando em cada localização. Então aqui no Brasil ele assume algumas peculiaridades regionais do Brasil, no Japão ele assume as suas particularidades, enfim. Ao redor do globo, o movimento lowrider ele dissemina a cultura mexicana, mas ainda assim ele trabalha com as características do mercado local, dos automóveis locais. Então acho que isso que é o mais bacana. E com a multicultural diversificação do lowrider, com amplitude de marcas, de modelos de veículos, estilos visuais, tudo isso mudou muito. Então isso passa a ser uma evolução também da cultura lowrider. Hoje nós temos caminhonetes que são usadas como lowriders, carros específicos de alguns mercados que não tinham nos Estados Unidos, mas com o movimento lowrider indo para esses outros países, você agora começa a ter novos carros integrando essa categoria. Você tem lowriders nos videogames também, vários jogos que contam com esse tipo de carro e vários eventos também ao redor do mundo. Então isso passa, acho que o lowrider chegou no seu maior nível de disseminação, de globalização. Acho que seria essa a palavra certa. Os lowriders agora estão globalizados, né? E por fim, gostaria aqui de mostrar um projeto que eu fiz de um Opala lowrider, apenas mostrando para vocês que a gente pode trabalhar com o estilo lowrider em vários outros carros. Obviamente que quem conhece um Opala sabe que as longarinas não seriam as mais aconselháveis para fazer o carro ter todo o movimento da suspensão hidráulica, mas poderia perfeitamente ter uma troca aí do chassi, ou então você pode trabalhar em vários outros carros este estilo lowrider para fazer o carro ali ter a sua cara, mas também recebendo ali, bebendo da fonte dos lowriders. Então fica aqui como apenas uma inspiração para você e para você saber que vários outros carros também você pode adaptar para um lowrider. Lembrando que como a Chevrolet
tem essa relação muito próxima com os lowriders, então eu pensei num Chevrolet nacional que poderia representar um pouco dessa cultura e por isso que eu escolhi o Opala neste projeto. Bom pessoal, este é o nosso vídeo de hoje, agradeço a você que assistiu até aqui. Se você achou interessante, compartilhe este vídeo com os seus amigos nas comunidades que você participa e deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou, se faltou alguma outra informação, é muito importante também a sua contribuição. Então é isso galera, muito obrigado, um grande abraço e até mais!